Bom, a gente vai tratar com a Marina e também com a Luciana e com a Jussara dessa apresentação, agora mais ou menos às 8 da noite, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal sobre essa tentativa, né, essa suposta tentativa de fugir do país para não responder ao julgamento do plano do golpe. O pedido foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal. O documento responde ao novo indiciamento da Polícia Federal, que investiga se o Bolsonaro cometeu o crime ou não de obstrução de justiça. Os advogados de Bolsonaro descartaram a afirmação de que o rascunho de um pedido de asilo político encontrado no celular de Bolsonaro fosse uma tentativa de fuga. E disseram que o texto, escrito em fevereiro de 2024, não poderia servir como base para um pedido de prisão preventiva. A polícia também afirma que Bolsonaro manteve contato com outro investigado do processo, o general Braga Neto, e diz também que o militar de fato enviou uma mensagem ao ex-presidente, mas que ele não respondeu. A Procuradoria-Geral da República não se manifestou ainda sobre o novo indiciamento. Isso deve acontecer até segunda-feira à noite. Então está no radar aí de todo mundo essa possibilidade de transformação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma prisão preventiva, justamente em razão desses novos elementos. Um pedido de asilo não formalizado ao governo Milei e a correspondência entre Bolsonaro e Braga Neto. Marina Coelho, esse documento, embora não tenha sido protocolado, ele sustenta uma prisão preventiva fechada do Bolsonaro? Caio, eu acredito que não, porque a prisão preventiva, ela exige uma cautelaridade que ela é geralmente preenchida, né, por elementos de contemporaneidade. Então, o que que isso quer dizer? É alguma coisa que está acontecendo agora, é alguma coisa que coloque em risco a investigação ou o processo, ou alguma medida de execução da pena. Tem que ter esse momento do agora, tem que ter essa necessidade de defender um risco e de minimizar um risco imediato. E, em verdade, hoje, o presidente já está preso, ele está em prisão domiciliar. A situação dele é controlada. Se ele, qualquer movimento dele vai ser imediatamente ah, repelido pelas autoridades competentes. Então, assim, eu não entendo que a cautelaridade hoje, em relação a essas questões que foram trazidas aí nessa busca, né, e nesse relatório, para uma prisão preventiva. Tem algumas questões, Caio, que eles colocam que foram apreendidas a partir do celular do presidente Bolsonaro, foram apreendidas mensagens, acessos, que demonstram de alguma forma que ele teria violado essas cautelares que já estavam aplicadas a ele na época, e que isso poderia então ser elemento para diminuir a credibilidade do que ele está dizendo e decretar uma preventiva. Eu não acredito que tem contemporaneidade. Eu acredito que hoje essa prisão domiciliar, ela de alguma forma já supriu todos essas necessidades de minimização de risco. Marina, teve um debate grande desde o vazamento ali das mensagens do relatório da Polícia Federal, mensagens até pessoais, o Bolsonaro pai brigando com o Bolsonaro filho. Essas mensagens em si vazadas não, colocadas no relatório da Polícia Federal, que foi tornado público, elas precisavam estar ali? Teve um debate no meio acadêmico se foi correto ou não ter vazado essas mensagens. Qual que é a sua posição? Eu fui bem crítica em relação a isso. Quando eu escutei e vi, né, essas mensagens, eu fiquei preocupada, porque o processo penal, ele tem a prerrogativa, né, durante o processo penal, quando a pessoa é investigada por um crime, o juiz pode quebrar o sigilo das ligações telefônicas, o sigilo bancário, vários sigilos que são prerrogativas e são parte da liberdade do indivíduo, só pode ser quebrada no processo penal. Isso implica
e um cuidado muito importante com essas informações no processo penal, tanto que muitos processos penais são sigilosos. E eu entendo que essas informações que foram trazidas e abertas da investigação, elas não têm qualquer relevância pública, a não ser para a investigação, né, se isso vai ser necessário ou não. E eu acredito que esta a abertura do sigilo poderia ter sido evitada. Eu não entendo que essa abertura do sigilo é legítima. Não vejo necessidade nenhuma de, numa investigação penal que quebrou o sigilo telefônico e telemático, da gente ter a abertura desse sigilo. E também não concordo, já Caio me antecipando ao argumento de que isso daí é importante para a opinião pública, as pessoas precisam saber. Eu não concordo com esse argumento. Não acredito nisso e acho que extrapolamos limites importantes nessa questão, a meu Jussa, ver. Jussara, de algum modo a doutora Marina coloca ali uma posição muito firme de que, no sentido de que uma prisão preventiva não seria o caso do Bolsonaro, em razão dessas mensagens vazadas e dali da petição pedindo asilo político para Javier Milei. O entorno do Bolsonaro e do bolsonarismo, aquele núcleo mais próximo ao ex-presidente, acredita nessa transformação? Estão trabalhando com essa possibilidade dele ser preso na semana que vem? Caio, a observação vai muito na linha do que a doutora Marina disse, que é exatamente o seguinte. Bem, Bolsonaro já está preso, ele está numa prisão domiciliar, mas já está preso. Os fatos trazidos no relatório da Polícia Federal são anteriores, inclusive, à prisão domiciliar. Também há uma percepção da área política, justamente, que essa prisão de Bolsonaro, a ida dele para a cadeia, para a prisão de fato, ocorreria somente após a condenação dele no julgamento da trama golpista, que é marcado para começar no dia 2 de setembro. Então, apesar desse relatório recente agora da Polícia Federal, a percepção é que o grande finale que está sendo preparado, isso na avaliação no entorno de Bolsonaro, é que vai ser para que o Alexandre de Moraes vai deixar isso para após a condenação. Porque ele já está numa domiciliar e também isso seria, como posso dizer, tirar esse ato final depois do julgamento. Então, também isso é um jeito que eles encontram para justificar que não haveria, além, claro, de contestar o relatório, mas olhando para o lado político, há uma percepção também de que essa prisão só ocorrerá após uma eventual condenação. Bem, eu falo eventual condenação porque o julgamento ainda não ocorreu, mas aqui em Brasília, em torno do ex-presidente, o próprio ex-presidente, segundo me contam seus interlocutores, acreditam que ele será condenado com uma pena mais alta, agravada pelos últimos acontecimentos, pelos últimos última questão ali, né, envolvendo os Estados Unidos, a negociação de Eduardo Bolsonaro, a atuação do filho do ex-presidente lá. Então, isso aumenta ainda a pressão sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, de fato, com essa percepção de que não haverá uma prisão neste momento, né? Uma prisão preventiva neste momento. A percepção, inclusive, também entre outros advogados que eu consultei, especialistas, é que é um risco muito baixo neste momento. Luciana, você vai ao Congresso Nacional todo dia praticamente. Como está a perspectiva da oposição e a própria relação ali com o Eduardo Bolsonaro, que cresce uma pressão pela cassação do mandato dele? Caio, tem toda essa pressão e a oposição se preocupa com o fato realmente do Bolsonaro estar em prisão domiciliar, diz que isso prejudica bastante, citam até que parte do crescimento, da volta, da retomada da popularidade do presidente Lula vem das viagens dele pelo país, que o Bolsonaro, na visão da oposição, poderia estar fazendo o mesmo se não estivesse em prisão domiciliar. Mas é muito interessante também a gente notar que o Eduardo Bolsonaro, ele insiste na pauta da anistia. Hoje mesmo ele voltou a gravar vídeo insistindo e falando que não aceita uma anistia leve, uma anistia light,
mas sim uma anistia ampla e restrita. Só que no momento ainda tem muita resistência à anistia dentro do Congresso Nacional. Tem ali nos bastidores algumas conversas de que o Lafaiete de Andrada pode até assumir eventualmente a relatoria do projeto da anistia, mas não tem ainda um texto fechado. O que foi articulado de texto até o momento dentro do Congresso não vingou. O que a gente pode ver dessa pauta anti-STF que é defendida pela oposição, de primeiro, assim, de mais imediato, é a PEC das prerrogativas, aquela proposta de emenda à Constituição que amplia uma proteção aos deputados e aos senadores. Inclusive, a oposição quer aumentar ainda mais algumas circunstâncias dessa proteção, é o que está sendo articulado agora. E aí tem então a anistia, tem essa PEC das prerrogativas e tem ainda o foro privilegiado, que seria fazer de alguma forma com que os parlamentares saíssem ali da alçada imediata do Supremo Tribunal Federal. Só que, mais uma vez, nisso não tem consenso, especialmente ainda com o Centrão. Não é todo mundo no Centrão que quer ser jogado, digamos assim, para a primeira instância. E a gente sabe, Caio, que ali dentro do Congresso Nacional nada passa sem o apoio do Centrão. Então, alguns movimentos também da oposição, por exemplo, a ocupação do plenário, tem desagradado bastante algumas lideranças do Centrão, inclusive o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta. Então tem todo um balanço de forças. O que a gente pode ver por enquanto avançando um pouco mais é então em relação a essa PEC das prerrogativas. Em relação especificamente, só para finalizar, sobre o Eduardo Bolsonaro, Hugo Motta defende que ele vai ser julgado ali, digamos, dentro do Conselho de Ética, dentro da Câmara dos Deputados, como um parlamentar qualquer, sem nenhum viés. Marina, para finalizar, você, além de advogada, é uma acadêmica, né, doutora em Direito Penal, foi presidente do IBCCRIM, né, nosso principal instituto aí de estudos acadêmicos sobre ciências criminais. O quanto que esse julgamento do Bolsonaro, ele impacta na doutrina do direito penal e também na própria jurisprudência? Vocês esperam teses novas que vão nortear, de alguma maneira, o direito penal daqui em diante com este julgamento? Caio, a gente espera com esse julgamento um dos primeiros julgamentos para tratar dos crimes contra a democracia, porque é uma lei muito nova, né? Foi uma lei que veio a partir da revogação da Lei de Segurança Nacional, então ela é uma lei que foi muito pouco aplicada. Na verdade, os contornos dos crimes contra a democracia ainda estão engatinhando no Brasil. E eu acredito que nesse julgamento a gente vai ter muita discussão sobre isso. E para lembrar, né, Caio, que esse julgamento que vai começar no dia 2 é o julgamento na turma. Se ainda houver recurso, pode ter algum recurso para o plenário, né? Então, essas discussões sobre os crimes, eu acredito que sim, trarão muitas reflexões e muita coisa positiva para a academia e mesmo para a jurisprudência a respeito dos crimes contra a democracia. Bom, Tem Marina, alguns pontos de processo que no STF acho que a gente precisava ajustar, né? Por exemplo, oitiva de testemunhas de defesa, intimação dessas pessoas, algumas questões que acredito que não devam ter um efeito cascata até a primeira instância, porque elas, de alguma forma, não seguem rigorosamente o Código de Processo Penal. Então, eu acredito que, sim, esse julgamento vai ter bastante influência, Caio. Vai ser um julgamento muito importante.